Algum tempo atrás, eu fui fazer uma mentoria para uma senhora que era dona de uma rede de franquias e ela veio reclamando para mim sobre os colaboradores dela e dizendo que às vezes ela tinha medo de tomar qualquer decisão com relação a comportamento, com relação a atitudes de um colaborador. E ela não tinha coragem. Ela falou pra mim que ela não tinha coragem de tomar essa decisão porque ela tinha medo. A primeira coisa que eu falei pra ela, o seguinte: a coragem não é o inverso do medo, nem o medo é o inverso da coragem. Às vezes você tem que ter coragem apesar do medo. Hoje nós vamos falar, isso foi a síntese do que eu falei pra ela, mas falam muitas coisas, né? A mentoria demora um certo tempo ali. Mas hoje nós vamos falar basicamente do medo. Existem dois tipos de medo: o medo normal e o medo anormal. Nós vamos trabalhar focado mais no medo anormal, porque o medo anormal ele faz mal, e o medo normal é um medo bom, é o medo que te salva a vida. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, escuta o barulho do carro, você tira o pé do meio fio e volta para a calçada rapidinho e o carro passa lambendo o meio fio. Aquele susto, aquele medo do barulho fez você recuar. Isso aí já vem desde a época das carreiras até antes. O homem tem esse medo, é um medo de proteção. Desculpa. E o medo anormal, o que é? Por exemplo, na aula passada eu falei de um determinado tema e deixei um exercício para fazer. Esse exercício dá trabalho. E para a pessoa, eu não sei se você fez, para a pessoa fazer aquele exercício, ela tem que sair da zona de conforto. Esse é o medo anormal, porque a pessoa pensa que se ela começar a agir para sair da zona de conforto, ela vai enfrentar problemas que ela nunca enfrentou e tá bom ali. São coisas que vêm na cabeça dela e se instalam no subconsciente dela, reforçando aquele medo anormal, que é o medo de sair da zona de conforto. Tem medo da claustrofobia. É a claustrofobia. O que é o medo de você ficar sozinho num lugar isolado? Por exemplo, um elevador, um quarto fechado com a chave pro lado de fora. Isso tudo, geralmente o medo anormal, ele foi instalado no passado. Enquanto o medo normal, eu diria que é mais um instinto, você nasce com ele. E o medo anormal, como eu vinha dizendo, é uma coisa do passado. Foi instalado pelos teus pais, por quem cuidou de você. Eu já falei isso mais uma centena de vezes aqui dentro desse canal. E nunca é pouco. A repetição nunca, aliás, a repetição é até uma ferramenta para você reprogramar a tua mente subconsciente. Porque esse medo que você tem, que é anormal, isso foi instalado. Eu tenho exemplos pessoais meus. Por exemplo, você tem medo de visitar parentes, porque no passado houve algum problema lá, sério ou não muito sério, sério para uns e sério para outros. E menos sério para outros, e você tem medo de visitar esses parentes porque você não sabe a recepção que você vai ter. Aí você, imediatamente, você já coloca na tua cabeça, eles vão me expulsar, eles vão me jogar na minha cara aquilo que eu fiz, eles vão jogar na minha cara aquilo que eles acham que eu fiz. Então isso é um medo anormal, isso tem cura, beleza? Tem cura. Medo de água. Quando eu era criança, meu pai me jogou dentro de uma lagoa, sem eu saber nadar, só que ele pulou atrás e me segurou. Ele achou que daquele jeito eu era 6, 7 anos, ele achou que eu ia aprender a nadar, e meu pai nadava muito bem. Então, mas eu não peguei medo de água, pelo contrário, eu falei, se meu pai consegue nadar, eu vou aprender também, mas não do jeito dele. Aconteceu que depois de 20 e poucos anos, eu já sabia nadar mais ou menos, né? Não tinha aquela segurança de um nadador. Mas depois eu entrei na escola de natação de uma determinada corporação aí. Aí eu fui fazer o treinamento para natação. Tem gente que tem medo de dirigir.
Por exemplo, isso acontece muito com mulheres. Eu não sei por quê. Não estou discriminando mulheres. Mas é muito comum. Tem homem também, que ele vai lá, faz os exames, pega a CNH, mas não dirige, porque ele tem medo de enfrentar o trânsito, não é nem medo de dirigir, é medo de enfrentar o trânsito. Sabe o que provoca esse medo? E esse medo já não é um medo que veio, assim, de um passado muito longínquo. Talvez sim, talvez não. Se você andava com seu pai ou sua mãe dirigindo, você sentado do lado direito, e ela reclamando do trânsito a todo tempo, e você vendo acidente, vendo, sabe, que nem como é na grande São Paulo, isso pode ter provocado esse medo de dirigir. E eu tenho uma história. Quando eu era garoto, meu pai me carregava para quase todo lugar que ele fosse, com um Jeep que ele tinha um Jeep 1965. Eu gostava do Jeep pra caramba, tanto é que depois eu tive um em 1963 e restaurei ele todinho. E meu pai me levava para dirigir, e um dia ele parou o Jeep numa estrada de terra, indo para uma chácara que ele tinha, e ele pegou e falou: passa para cá. Eu passei, mas já com medo, porque meu pai era muito severo, e eu criança. Foi 2 barbeiragens que eu dei, ele ficou bravo comigo, mandou sair de lá, pegou o Jeep e topou. Nunca mais eu peguei o Jeep com ele. Mas depois eu pegava o Jeep sozinho, porque eu ficava observando como ele fazia. Aí eu ficava em casa, visualizando e imaginando eu fazer. Um belo dia, eu estava sabendo dirigir e ele nem sabia que eu já sabia dirigir. E muito bem, inclusive lambretas. Tinha lambreta na minha época. Pasmem. Então é isso aí, gente. Agora, o mais inexplicável, mas é o que existe de monte mesmo no mundo, são pessoas que têm medo de ficar rico. Esse é teu medo? Escreve aí abaixo nos comentários depois de terminar o vídeo. Esse é teu medo? Pasmem, a pessoa tem medo de ficar rico porque ela já vê um monte de problema lá na frente. E olha, vou te dizer uma coisa, todo esse medo que você alimenta ele no consciente, ele vai para o subconsciente, e o subconsciente transforma ele, mais cedo ou mais tarde, numa realidade aqui no teu mundo exterior. E tem o que eu posso dizer para você de legal, de bacana mesmo, é que tem cura. Tem cura. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que secou a garganta. Que esse medo tem cura. A pessoa tem medo de ficar rico, porque acha que se ficar rico, vão sequestrar os filhos dela, ela vai comprar uma casa melhor, vão querer entrar na casa dela. Hoje a televisão se encarrega de empurrar esse medo das pessoas através dos 5 sentidos, né? Na realidade, quando você está vendo a TV e ouvindo a TV, são 2 sentidos, mas tudo que entra no nosso consciente entra através de 5 sentidos. Então a TV se encarrega disso. Para quem assiste esses jornalex aí, os noticiários da tarde aí, sabe do que eu estou falando. Então, você vê aquilo, você acaba pegando, vou ficar rico e vou perder minha tranquilidade, vou ficar com medo, vou ter que colocar meus filhos numa escola particular com super segurança, vou ter que contratar segurança. E a pessoa não fica rico, porque tudo aquilo que você tem medo acontece na tua vida. Vou contar uma história minha rapidinha, para o vídeo não ficar muito longo. Eu tinha um investimento, no começo ele era um investimento até de caráter pessoal, porque eu peguei uma quantia X e passei para uma pessoa que era trader. E eu fui no escritório dele, lá na rua 15 de novembro, em São Paulo. Entrei no escritório dele, vi o escritóriozinho dele era modesto, vi ele operando, vi as máquinas. E eu também sou trader, mas eu queria ter uma renda passiva, né? Que eu não fizesse nada e a pessoa me pagasse um percentual daquilo por dia e por mês. Foi 10 anos, foi muito bem. Ele cresceu, desenvolveu, porque se ele me pagava, por exemplo, X, ele ganhava 10X para ele. Então ele desenvolveu-se rapidamente, muito bem. Ele saiu até na revista Veja. Eu só vou falar o título, depois vocês vão descobrir quem é. O motoboy que virou
dono de banco. Saiu na revista Veja, não lembro de que data que foi. Mas ele era até meu conhecido, não era amigo, era conhecido, foi apresentado por um amigo. O que aconteceu? Eu deitava à noite, às vezes eu agradecia, mas eu não agradecia a ele, por ele estar me dando aquela rentabilidade, eu não agradecia a ele com aquela energia, com aquela coisa forte, com aquele desejo ardente. Eu abençoava ele, mas não era. Era assim, era uma coisa meio leve, meio sem emoção. E logo em seguida vinha o medo. E se ele me der o golpe, parar de pagar? Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Perder dinheiro eu não perdi. Eu recuperei 3 vezes o que eu investi nas retiradas que eu fazia. Eu fazia aportes e fazia retiradas. Depois teve uma época que eu parei de fazer aportes, comecei a fazer só retiradas. E aconteceu. Perdi uma importância relativamente significativa, em torno de 700 mil reais. E hoje ele está na Tailândia, tá fugido da CVM, tá fugido do Ministério Público Federal aqui do Brasil, ele tá vivendo na Tailândia lá. Bom, resumo, eu tive medo e aconteceu comigo. O que você tem medo, acontece. É muito complicada essa história do medo. Mas ele tem cura através de exercício de reprogramação da tua mente subconsciente. Porque é ela que é a culpada sem querer ser e sem não querer ser também, porque ela é neutra. Ela simplesmente acha que tudo é verdade, que o consciente manda para ela, o consciente manda o medo, ela cria medo lá fora. O mecanismo, depois, mais para frente, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês, porque vocês ainda não estão, vamos dizer, pode ser que já ouviu por aí, mas eu acho que não está no momento correto de eu explicar a física quântica que provoca todos esses fenômenos universais na vida da gente. O exercício mais adequado para você ir eliminando o medo, seja ele qual for, até de ficar rico, é você procurar, é o da visualização. Às vezes eu olho para cá, ó. Eu estou apontando dentro pro meu rosto, só para vocês verem. E a câmera está aqui, ó. O exercício da visualização, ele é o mais eficiente, não que você não possa tentar outros, pode. O exercício de você escolher um lugar silencioso, pode colocar uma música suave, bem relaxante, para você meditar, se for o caso, uma música de meditação, e você começar a sentir o contrário do teu medo. Por exemplo, se você tem medo de dirigir, você fecha os olhos 3 a 4 vezes ao dia por 5 minutos. Se você fizer isso, já basta. Pode ser até no banheiro, desde que ninguém te incomode. Tá ali, não é naquele momento, né? Mas se você vai lá, porque é um lugar que quando você tá ali, tá o mais silencioso possível. Mas vamos dizer assim, você escolhe um lugar que não importa, você deixa seja silencioso, e você quando estivesse meditando por 5 minutos, 3 a 4 vezes ao dia, você sinta que o contrário do teu medo é real. Você tem medo de dirigir? Você respira, ouvindo a música gostosa. Você respira e olha a estrada, faz a curva. Troca de marcha agora, trocar de marcha. Faz simula que você pisou na embreagem, seu carro não é automático. Se é automático, você só sabe. Troca a marcha e vai, acelera, faz a curva. Pega a reta, olha que reta bonita na tua frente. Se você tem medo de ficar rico, porque você acha que vai tudo a ver esses problemas que eu já falei, fecha os olhos, veja a tua casa linda, maravilhosa. Tudo bem, tem 2 seguranças na porta, não tem problema. Tem as tuas crianças maravilhosas, se você tem família ou não. O teu apartamento chique. Você mora sozinho, mas o teu apartamento é chique. Olha vai até o teu banco, entra no teu banco agora, pede pro gerente ou pra pessoa que te atender lá, puxar o extrato da tua conta bancária. Olha lá quanto zero, mais de 8 zeros, muitos zeros. Depois do numeral, olha só, se você faz isso e vai afastando, você vê que você está num lugar maravilhoso,
Nossa, que lugar seguro, é um condomínio fechado, super seguro, eu não preciso ter medo. Então é assim, é dessa forma que você vai fazer o teu medo desaparecer. Eu vou falar só esses 2 exemplos, senão a gente vai passar aqui o dia inteiro. Medo de água, a mesma coisa. Se veja na piscina, fecha os olhos, se veja na piscina, faça isso aí também de 3 a 4 vezes ao dia por 5 minutos. Fecha os olhos, põe a musiquinha, de preferência uma música que tenha barulho de água e que seja para meditação. E fique ali por 5 minutos cada vez. E sinta a água batendo nos teus pés, se sentado à beira da piscina. Daí a pouco você se joga para dentro, mergulha, sai lá na frente, sai dando braçadas vigorosas e suaves. Certinho, certinho. É assim que você afasta o medo. Uma coisa que eu não tenho medo é de pedir like. Então, para você que chegou agora, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Clica no sininho para você receber as nossas notificações. E aprender com todos os nossos vídeos que estão aí no canal. Maratona o vídeo para você aprender como reprogramar a tua mente, para você conseguir aquilo que você quer, para você ver a realização do teu desejo ardente. Até rimou. Coloca nos comentários aí abaixo o que você acha desta aula e deste vídeo, ou videoaula, como você queira chamar. Se você tiver alguma sugestão, pode colocar a sugestão também. E não se esqueça, o Doc está aqui para te ajudar. Beijo no coração e até a próxima aula.